Bem, continuando as desvantagens do recrutamento interno, olha só que legal, isso aqui às vezes cai em prova, principalmente quando a prova é de nível superior, tá, pessoal? Pessoal aí de administração, prova para gestão de recursos humanos, gestão de pessoas, tá? Então, olha só, olha essa desvantagem que legal. Quando administrado incorretamente, quando o recrutamento interno é administrado incorretamente, ele pode levar à situação que Lawrence Peter denomina de princípio de Peter. Olha só, o recrutamento interno deve ser efetuado à medida que os candidatos internos tenham condições de igualar-se aos candidatos externos. Calma que isso não tem nada a ver com o princípio de Peter. Primeiro, bora por partes. Só para fechar aqui as desvantagens e vantagens, antes de eu aprofundar o princípio de Peter, tá? O recrutamento interno deve ser efetuado somente quando os candidatos internos tenham condições de igualar-se aos externos. Agora, olha só o que vem a ser. Quando o recrutamento interno ele é aplicado incorretamente, pode chegar a uma situação denominada princípio de Peter. Tá aqui, pessoal. Olha só. Olha só. O princípio de Peter, ou princípio da incompetência de Peter, ou simplesmente princípio da incompetência aplicado na administração, foi enunciado por Lawrence Peter da seguinte forma: num sistema hierárquico, todo funcionário tende a ser promovido até o seu nível de incompetência. Olha só, pessoal, tinha uma loja, tá? Uma loja no shopping, né? E eu tinha uma funcionária muito boa, ela trabalhava no estoque. E aí, com o tempo, eu promovi a vendedora. Era uma promoção, na loja lá era. Com o tempo, ela se mostrou muito capaz, eu promovi a vendedora responsável. Com o tempo, promovi a gerente, uma excelente gerente. E aí eu promovi a supervisora. Pessoal, foi triste. Eu tive que demitir. Perdi uma excelente vendedora, uma excelente estoquista, uma excelente gerente, porque eu promovi a supervisão e não tinha mais volta. É mais ou menos isso o princípio de Peter. Bora aprofundar aqui. Olha só, pessoal. O enunciado possui dois corolários principais, tá, pessoal? Primeiro, com o tempo, cada posto tende a ser ocupado por um funcionário que é incompetente para realizar suas funções. O trabalho é realizado pelos funcionários que ainda não atingiram o seu nível de incompetência. São, para você perceber, então sempre num cargo, o trabalho que está sendo executado, ele está sendo executado por aqueles funcionários que ainda não atingiram o seu nível de incompetência. Eles ainda são competentes para fazer aquilo, tá certo? Quando ele atinge o nível de competência, aí ele não consegue fazer o trabalho. E com o tempo, cada posto tende a ser ocupado por um funcionário que é incompetente para realizar suas funções, ok? O recrutamento interno, que promove as pessoas que já são colaboradoras, fortalece as chances que este princípio ocorra, ok? Princípio de Peter. À medida que você vai promovendo, você pode chegar a uma situação em que a pessoa vai ocupar um cargo onde ela é incompetente. Ela era tão competente para fazer determinada coisa, mas você forçou a barra, você promoveu e agora a pessoa está num cargo que ela é incompetente, que ela não tem competência para fazer, para atuar. Ok? Então, fechamos o recrutamento interno, vantagens e desvantagens. O princípio de Peter é uma desvantagem do recrutamento interno, tá bom? Ok. Vantagens agora, vantagens do recrutamento externo, tá? Também tem vantagens, também tem desvantagens. Primeira vantagem que nós vamos enunciar aqui. Traz sangue novo. Traz sangue novo, pessoal, entre aspas, né? E experiências novas para a organização. A entrada de recursos ocasiona sempre uma importação de ideias novas, de diferentes abordagens dos problemas internos da organização e quase sempre uma revisão na maneira pela qual os assuntos são conduzidos dentro da empresa. Já tinha tocado no assunto com vocês, né? Quando você chega no local, imagina que você vai fazer uma viagem de férias, aí você chega, você diz, olha aqui no ônibus, eles entram pela porta da frente, lá na minha cidade é pela porta de trás, olha aqui tem carro de cachorro quente, carro de hot dog na esquina, lá na minha cidade não tem, entendeu? Olha aqui tem, e aí você percebe, pessoal, facilmente.
Facilmente. Olha, aqui dia de domingo a rua inverte o sentido. Na minha cidade não tem isso. Isso aqui pode resolver um problema. Tá entendendo? Você percebe quando você chega. Quando você está há muito tempo naquela empresa, naquela cidade, você passa a morar, você não percebe mais as diferenças dela. Então é muito importante esse sangue novo. Claro que ele pode trazer ideias que na verdade são piores do que a nossa empresa faz, mas ele traz, ele se contrapõe, ele mostra uma maneira diferente e muitas vezes acaba alterando a maneira que a gente faz, realiza as tarefas, o processo, né? Processo. Outra vantagem do recrutamento externo, outra vantagem de você ir buscar lá fora pessoas para a sua empresa. Renova e enriquece os recursos humanos da organização, principalmente quando a política é de admitir a pessoa com gabarito igual ou melhor do que a já existente na empresa. Claro que isso muitas vezes demanda maiores custos. Daqui a pouco nós vamos ver as desvantagens. Outra vantagem do recrutamento externo. Aproveita os investimentos em preparação e desenvolvimento de pessoal efetuados por outras empresas ou pelos próprios candidatos. Eu falei agora há pouco. Quer dizer, o candidato ele foi lá, fez o cursinho dele de assistente administrativo, fez um curso de informática, ele pagou. Depois ele foi trabalhar numa empresa que pagou mais ainda cursos, deu treinamento para ele e hoje você vai buscar. Ou seja, você vai aproveitar os investimentos em preparação, desenvolvimento, treinamento, né, de pessoal efetuados por outras empresas ou pelos próprios candidatos. Isso é uma vantagem do recrutamento externo, ok? Vamos agora às desvantagens, tá bom? Desvantagens, tá, do recrutamento externo. Tá? Agora é externo e é desvantagem. Bem, primeira é geralmente mais demorado, tá, pessoal? É mais demorado. Agora há pouco nós vimos que uma das vantagens do recrutamento interno é que ele é mais rápido. Nós vimos que ele é mais seguro, não é isso? Nós vimos que ele é mais barato, não é isso? Então, tudo isso agora vai ser, se aquilo era vantagem do recrutamento interno, agora vai ser desvantagem do recrutamento externo. Então, o recrutamento externo é geralmente mais demorado do que o recrutamento interno. É mais caro e exige despesas imediatas com anúncios, jornais, honorários de agência de recrutamento, despesas operacionais relativas a salários e encargos sociais da equipe de recrutamento, material de escritório, formulário, é mais caro. Isso que é importante para a prova. É mais lento, é mais demorado, né? É mais caro, não é isso? Em princípio, é menos seguro do que o recrutamento interno. Menos seguro porque você não conhece o candidato. Você analisa currículo, você faz entrevista, você faz seleção. Tem várias técnicas, exame psicológico, tem vários, psicométrico, mas o importante é que você não conhece. A segurança é menor do processo, ok? Outra desvantagem. Quando monopoliza as vagas e as oportunidades dentro da empresa, pode frustrar o pessoal interno. Então, olha, se a sua empresa, ela monopoliza as vagas, ou seja, ela só utiliza recrutamento externo, ela nunca busca dentro dela mesmo se tem alguém capaz de ocupar um cargo, isso pode frustrar o pessoal interno. E vocês sabem, caiu a motivação do pessoal, cai a produtividade, cai tudo, né? Não tem como. A motivação é a alma do negócio, tá bom? A propaganda também, mas a motivação do seu empregado, ela é a alma do negócio. A produtividade ela é totalmente direta, aí, na razão direta dessa motivação. Geralmente, o recrutamento externo geralmente afeta a política salarial da empresa, influenciando as faixas salariais internas, principalmente quando a oferta e a procura de recursos humanos estão em situação de desequilíbrio. Pessoal, se você vai buscar lá fora, tá? Você vai buscar alguém que é mais capacitado que o seu pessoal, pelo menos em tese, tá? Isso vai empurrar a política salarial para cima. Essa pessoa, se ela é muito boa, outras empresas também estão querendo ela. Muitas vezes você vai buscar alguém, na verdade, da outra empresa. Tem uma gerente muito boa na outra loja, eu quero aquela gerente, então você vai pagar mais, tá? Então, o recrutamento externo, ele empurra, tá, essa faixa salarial para cima, ok?
Vamos falar um pouco de seleção, tá bom? Vamos falar um pouco de seleção. Falamos de recrutamento, fechamos. Vamos falar de seleção e depois fazer um grande exercício para ver como é que isso cai em prova das diversas bancas, ok? Seleção, tá? Já vimos o que é seleção, né, pessoal? Mas está aqui de novo, olha. Enquanto a tarefa do recrutamento é a de atrair com seletividade, através de várias técnicas de comunicação, os candidatos, atrair os candidatos que possuam os requisitos mínimos do cargo a ser preenchido, a seleção deve escolher entre os candidatos recrutados aqueles que tenham maiores probabilidades de ajustar-se ao cargo vago e desempenhá-lo bem. Ou seja, a seleção de pessoal visa a escolha da pessoa certa para o lugar certo. Então você já atraiu os candidatos, seja recrutando externamente, seja internamente ou seja misto. Agora tem numa sala lá 10 candidatos, temos só 2 vagas. É preciso fazer a seleção, ok? Então, pessoal, olha só, vamos aprofundar um pouquinho aqui esse tema. Seleção como processo de decisão. Alguns concursos, eles batem nessa tecla, inclusive no programa. Seleção como processo de decisão. Então eu coloquei aqui 4 informações para vocês que são certeiras em prova, tá? Uma coisa que é muito importante, pessoal, para a gente definir para a prova, é que a atividade de recursos humanos, tá? Ela não é considerada numa empresa industrial, comercial, uma empresa em geral, uma atividade finalística. Ela é uma atividade meio, tá certo? Então, por exemplo, numa fábrica de automóveis, tem um setor lá de recursos humanos, um setor de gestão de pessoal, ok? Esse setor, inclusive, poderia ser terceirizado. Tá? Agora, o pessoal que trabalha na montagem do automóvel, na pintura, na mecânica, na elétrica, esse pessoal trabalha na atividade fim. Imaginem, pessoal, que está precisando de um mecânico novo, tá? Especializado em determinada peça, em determinado motor. E aí, o setor de recursos humanos, ele vai fazer um recrutamento. Pessoal, mas o pessoal do recursos humanos não entende nada de mecânica. Então começa a pensar aí, será que o pessoal de recursos humanos sozinho tem a capacidade, tem condições de escolher o melhor candidato? Claro que não. Então começa a pensar, a responsabilidade, essa palavra é muito importante para a prova, responsabilidade pela seleção, pela escolha do candidato é o chefe de linha, é o chefe do setor. Na verdade, o setor de recursos humanos, ele serve para aparelhar, ele serve para, por exemplo, ensinar o chefe como conduzir uma entrevista, ele serve para dar os meios para que ele faça uma boa seleção, mas a responsabilidade pela seleção é, na verdade, do setor e não do órgão de recursos humanos da empresa. Vamos lá, seleção como processo de decisão. A ideia é você ter vários candidatos equivalentes para ocupar o mesmo cargo. Aí que está a história. Como agora eu vou escolher o melhor? E aí vem lá, olha só, o órgão de seleção, staff, tá, pessoal? Se no programa de vocês tiver lá organização administrativa, tá? Nós vamos ver todas as formas de departamentalização, as formas de organização, de estrutura organizacional de uma empresa, só se tiver no seu programa, tá? Aí você vai falar um pouquinho mais sobre staff. Mas staff nada mais é, pessoal, do que assessoria, tá? Staff nada mais é aqui, ó, do que assessoria, consultoria. Então, na verdade, o órgão de seleção, ele é um órgão de assessoria. Logo, ele não impõe ao órgão requisitante, aquele setor lá de mecânica, o setor de seleção aqui de recursos humanos, não impõe ao órgão requisitante os candidatos aprovados no processo de seleção. Então, no final de um processo de seleção, quem escolhe o candidato é o chefe. Ah, lá na empresa não é assim. Está errado. Para a prova, eu estou ensinando aqui para a prova. Eu não estou ensinando aqui para administrar a empresa. Presta bem atenção, tá? O certo é, a escolha é do chefe. É ele que tem a habilidade de escolher o melhor mecânico. Talvez na tua empresa seja assistente administrativo, seja secretária. Aí o órgão de recursos humanos acha que tem, ou até tem, essa habilidade para a escolha do melhor. Mas pensa sempre assim, um piloto de helicóptero, nós estamos selecionando. Como que o
o setor de recursos humanos é ele que vai escolher, que dá a palavra final? Claro que não é. É o setor que está solicitando a contratação de um empregado, é ele que dá a palavra final, ok? Então, o órgão de seleção, staff, assessoria, não impõe ao órgão requisitante os candidatos aprovados no processo de seleção, ok? Outra dica. O órgão de seleção, staff, presta serviço especializado. Ele recomenda os candidatos mais adequados, tá entendendo? Ele recomenda. A escolha é feita pelo chefe, que a gente chama de gerente de linha, ok? A seleção, ó, tá aqui, ó, o que eu tô falando agora. A seleção é responsabilidade de linha de cada chefe. A responsabilidade, tá, pessoal? Responsabilidade de cada chefe. E função staff, ou seja, prestação de serviço pelo órgão especializado. Mas a responsabilidade não é se cair na prova assim, prova do SESP, por exemplo, a seleção de pessoal é responsabilidade do órgão de recursos humanos da empresa. Errado. Não é responsabilidade do órgão de recursos humanos. É responsabilidade do setor que precisa desse empregado, ok? Por isso, importante. Aqui na Loja do Concurseiro, as nossas aulas são direcionadas para a prova de concurso, tá, pessoal? É diferente. Eu, por exemplo, sou concurseiro nato, já passei na Polícia Federal, a minha barriga aqui, meu peso não deixou, né? Nas barras lá, passei na PRF, passei no Tribunal de Contas. É isso, é concurseiro, é você estudar as provas, ver como é que cai, fazer o esquema, esquematizar tudo e passar para o aluno, ok? É assim que a gente faz aqui em administração. Vamos seguir. Vamos lá. Agora nós vamos falar, não como um processo de decisão, como um processo de comparação. Não te preocupa que não tem que decorar isso para a prova. Ah, é processo de decisão, é processo de comparação. Não, é que é uma outra abordagem, tá? Quando você está fazendo uma seleção de pessoal, você, pessoal, fica diante de 3 modelos, tá? Nós temos o modelo de colocação, deixa eu só alterar essa cor aqui um instantinho, tá? Você fica diante de um modelo de colocação, um modelo de seleção ou um modelo de classificação. Colocação, seleção e classificação, ok? São 3 modelos. Bora tentar entender como é isso aqui na prova, que muita gente entende errado isso aqui, tá? Principalmente aqui no segundo. Então, olha só, modelo de colocação, tá? É assim, pessoal, na verdade, depende da situação. Imagina que você é prefeito de uma cidade do interior do estado, lá do norte, por exemplo, bem longe, bem na fronteira, você precisa de um neurocirurgião, tá? Sem querer desmerecer nenhuma cidade, não é isso. Eu mesmo sou do norte, né? Então, olha só, não é isso. Mas imagina que ele está precisando de um neurocirurgião. E ele põe uma seleção, oferece 30 mil reais por mês de salário, tal. Na hora H, ele precisa de um neurocirurgião, só aparece um candidato. Poderia não aparecer nenhum, né? Aparece um candidato. É mais ou menos isso aqui, olha. Modelo de colocação, isso aqui já caiu em prova, não inclui a categoria rejeição. Olha só, não inclui a categoria rejeição. Se só tem aquele neurocirurgião, vou ter que aceitar. Há um só candidato e uma só vaga. O candidato apresentado deve ser admitido sem sofrer rejeição alguma, mesmo que ele não tenha todas as habilidades necessárias. Existe uma coisa que se chama análise do cargo. Então, o cargo, pessoal, existem os requisitos para ele. Imagina uma área de informática, conhecer de programa Word, Excel, CorelDRAW, Photoshop. Então, imagina que apareceu, ele não conhece todos. Conhece a maioria, mas só tem ele, então não inclui a categoria rejeição. Há um candidato, uma vaga, é o jeito. Pessoal, mas cuidado com pegadinha de prova. Eu não estou dizendo que só tem uma vaga. Porque ele fala assim, há um só candidato e uma só vaga, aí você acha que só é quando não. Naquele interior que eu falei para você, imagina que ele precisava de 2 neurocirurgiões, 2, e apareceram 2. Significa que apareceu um candidato para uma só vaga. É óbvio, a mesma coisa. Ou então tinha 10 vagas de neurocirurgião, apareceram 10.
Você não tem que contratar 10? Não tem como rejeitar, ok? Não tem como. Há um só candidato para uma só vaga, tá? É como se fosse assim, há um só candidato para cada vaga, tá bom? Cuidado com isso, tá bom? Agora nós temos o modelo seleção. Vários candidatos e apenas uma vaga para preencher. Eu até coloquei esse parênteses aqui para explicar melhor. Vários candidatos para cada vaga. Ó. Vários candidatos e apenas uma vaga. O nosso concurso público, pessoal, nosso concurso público, por exemplo, tá? Tem só uma vaga, por exemplo, para determinados cargos, né? Por exemplo, para determinados cargos tem só uma vaga. Mas vai ter 200 para uma vaga, 200 inscritos. Então vai ter 200 inscritos para uma vaga, 200 inscritos para uma vaga, tá? Tudo bem, mas não importa. Nosso concurso tem 9 vagas, por exemplo. Vai ter, por exemplo, 3.000 inscritos. Faz a conta aí, vai ficar tanto para cada vaga, não é isso? O importante é isso, existem vários candidatos para a mesma vaga. Por exemplo, vaga de técnico judiciário, ou, por exemplo, vaga de analista judiciário. Tá entendendo? Ou de assistente administrativo de um Detran, por exemplo. O importante, pessoal, é que tem vários candidatos para uma vaga, para cada vaga. São duas as alternativas, aprovação ou rejeição, tá? Aprovação ou rejeição. Imagina isso numa empresa privada. Você coloca um anúncio que tem 4 vagas para secretária, aparece 40, ou seja, são 10 para cada vaga, são 10 pessoas para cada vaga. Então, o que é que você vai fazer com cada candidato? Ou você aprova ou você rejeita. No modelo de colocação, você não tem a opção rejeição. Mas aqui, ou você aprova ou você rejeita. Por último, nós temos o modelo de classificação. Vários candidatos para cada vaga e várias vagas para cada candidato. Pessoal, pensa no seguinte. Uma grande loja, tipo Riachuelo, C&A, vai se instalar no shopping center. E ela vai ter vagas para vendedora, para caixa, para supervisora, para gerente, várias vagas. E ela recebe currículos. E esses currículos, a mesma pessoa, presta atenção, tem vários tipos de vaga. Vaga 1, modelo 1, vaga modelo 2, vaga modelo 3. Por exemplo, gerente, supervisora, vendedora, várias. E tem várias candidatas que têm habilidade para ser vendedora, ela quer o emprego. Ah, não tem para vendedora, tem para serviço geral, eu quero. Tem para gerente, eu quero. Elas têm essa habilidade. Então, nesse caso, eu tenho várias candidatas e várias vagas diferentes, mas eu posso classificar, por isso que o nome é classificar. Não, essa aqui se adequa melhor na gerente. Não, gerente não, supervisora, logo, supervisora. Essa aqui, vendedora. Não, supervisora, tá entendendo? Você vai classificar, tá bom? Então, vários candidatos para cada vaga e várias vagas para candidato. Quando você vê esse palavreado na prova, é classificação, tá? O candidato aqui, o candidato 1, ele pode ocupar a vaga ou de vendedor, ou de gerente, ou de supervisor. É tipo isso, ok? Então, pronto, esses são os 3 modelos, tá? De um processo de seleção visto como um processo de comparação. Colocação não aceita rejeição, ok? Então vamos seguir, pessoal. Bem, técnicas de seleção de pessoas. Bem, eu vou só citar aqui, tá? Se no teu concurso tiver esse assunto, técnicas de seleção, geralmente é curso de nível superior, aí a gente tem uma outra videoaula somente com as técnicas de seleção de pessoas. Normalmente, em concursos de nível médio ou nível superior na área administrativa, quando o concurso não é exatamente para administrador nessa área de seleção de pessoas, não cai, porque já é algo já mais aprofundado, ok? São saber todas as técnicas, uma por uma, tá? Habitualmente são escolhidas várias técnicas, sendo que cada uma complementa as restantes, obtendo-se assim informação mais rica acerca do candidato. São cinco, tá? Os grupos de técnicas de seleção. Eu vou só citar, tá? Porque não vem ao caso. Entrevista e seleção, né, pessoal? Esse é o mais conhecido, né? Entrevista e seleção. Mas também tem prova de conhecimentos ou de capacidade, né? A pessoa vai ter que ir lá, por exemplo, operar a máquina. Você quer a vaga para operador de empilhadeira? Vá lá. Antes da entrevista, ou pode ter, como a gente falou, pode ser uma pode complementar a outra, não é isso? Uma pode complementar a outra, tá bom? Então, preste atenção. Pode ter a entrevista, mas também tem uma prova de conhecimento ou de capacidade. Não tem a subdivisão, mas só se no caso do concurso de vocês cair, aí você assim, vai ter lá na plataforma de ensino à distância da loja do concurseiro
essa aula. Se não está lá, é porque não vai cair, tá bom? Teste psicológico, teste psicométrico, teste de personalidade, técnica de simulação. Não vem ao caso aqui a gente aprofundar isso, tá? Tá bom? Provas situacionais, em que você provoca uma situação, por exemplo, chegou um cliente, como é que você atenderia? Esse tipo de coisa, tá? Tá embutido aqui nesses grupos de técnicas, tá bom? Pra gente só saber que tem esses grupos. Entrevista de seleção, prova de conhecimento ou de capacidade, teste psicológico, teste de personalidade, teste de simulação.